13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Abra o seu coração. Deixe sentar. Abra o seu coração para que possa falar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Também apta para discernir as intenções dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. O texto, no versículo 12, diz que é bem-aventurado o homem que suporta, com uma promessa, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Qual é a promessa aqui? Receber a coroa da vida todos aqueles que suportarem a tentação. Então veja bem, eu e você, nós estamos sujeitos a tentações todos os dias. Literalmente todos os dias nós estamos sujeitos a ser tentados. Nossos inimigos espirituais trabalham dia e noite arquitetando uma maneira, uma forma de nos atrair, de nos conduzir ao erro. Amém? Por conta disso, nós precisamos ficar atentos, porque toda essa intenção de nos conduzir ao erro, toda essa intenção do inimigo de nos conduzir ao pecado, ao erro, é justamente para nos tirar o direito da coroa da vida. A promessa é receber a coroa da vida aqueles que suportam a tentação. Quando o texto diz assim, bem-aventurado aquele que suporta a tentação, é porque, de fato, nós precisamos suportar a tentação todos os dias e ela nunca vai acabar até a vinda de Jesus. Amém? É por isso que o texto diz assim, bem-aventurado aquele que suporta a tentação, e não aquele que não pode ser tentado, porque nós podemos ser tentados, somos suscetíveis a sermos tentados, e a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que suporta, ou seja, nós vamos ser tentados sempre, todos os dias, nós iremos ser tentados. De alguma maneira, o inimigo, ele trabalha todos os dias para nos tentar, para nos conduzir ao erro. Amém? Glória a Deus. Porque existe uma coroa da vida, glória a Deus, e essa coroa da vida nos aguarda. Essa coroa da vida aguarda a todos aqueles que suportam a tentação. Suportar é o mesmo que resistir. Amém? Resistir. Então, nós podemos resistir à tentação. Amém? Nós somos capazes de resistir à tentação. E não apenas à tentação, assim também como o tentador. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos o poder, a capacidade, não que nós somos super-homens, não é isso, mas nós temos em Deus, através de Deus, com a unção de Deus sobre nossas vidas, nós temos poder e autoridade para poder resistir ao diabo, resistir à tentação. Glória a Deus.
E enquanto nós estamos fazendo força para poder resistir à tentação, certamente que uma recompensa nos é prometida. Uma coroa da vida nos é garantida, nos é prometida pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela nos assegura, glória a Deus, nos assegura de que receberemos a coroa da vida. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos perder essa esperança. Amém? Não podemos perder essa esperança de um dia recebermos a coroa da vida. Isso significa, para cada um de nós, que vale a pena resistir à tentação. Amém? Vale a pena suportar a tentação, porque nós seremos recompensados. Olha aqui para mim. Deus, Ele nunca deixará, ou jamais Ele deixará de recompensar um dos seus servos. Nós seremos recompensados pelo Senhor, se tão somente nós vivermos em obediência à sua palavra. Glória a Deus. Então nós obedecemos a palavra de Deus e através da nossa obediência nós sacrificamos as nossas vidas, porque existe, queridos, um sacrifício pessoal de resistir à tentação, sim ou não? Resistir à tentação, existe um sacrifício pessoal. E não é um sacrifício qualquer. Existe e sempre haverá um preço muito alto para aqueles que resistem à tentação. Escute uma coisa, a maioria das pessoas, elas não estão interessadas em pagar esse preço, porque o preço ele é alto. O preço é alto, de tal forma que somente aqueles que verdadeiramente assumiram um compromisso com Deus estarão aptos a pagar esse preço. Então veja que não é para qualquer um. Amém? Nós estamos falando da tentação. O que é a tentação? É a ação ou efeito de tentar. É a ação de procurar conseguir alguma coisa. Então veja bem, a ação de procurar conseguir alguma coisa. A tentação é um desejo veemente e muito difícil de resistir. Então veja bem, a tradução do português diz que a tentação é um desejo veemente, muito difícil de resistir. Ou seja, não é qualquer pessoa que está disposto a viver dentro desse contexto. Amém? Porque um desejo veemente, muito difícil de resistir, precisa estar determinado, precisa ser alguém determinado para poder assumir essa posição de resistir à tentação. Amém? É o desejo veemente, é a atração por coisa proibida que pode levar ao erro. Ou seja, a atração por coisas proibidas que podem levar ao erro, ao pecado. Então a tentação é isso. Então veja que tentação não é uma coisa pouca, né? É algo muito forte, é uma força muito poderosa que não podemos brincar. Ou seja, a tentação eu posso descrever como algo muito técnico. Tentação é algo muito técnico. Por que é algo muito técnico? Presta atenção aqui em mim. É algo, na nossa linguagem, né, muito tecnológico, muito técnico. Por quê? Porque veja bem, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor. Amém? Ele anda ao derredor, né, de cada um de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem, como a tentação é algo técnico, porque o inimigo ele vai andar ao seu derredor, ele vai buscar ocasiões, ele vai naturalmente estudar cada indivíduo
Então nós somos estudados a todo tempo. Então o inimigo ele vai estudar a cada um de nós para procurar em mim e em você uma brecha, para que ele possa lançar a tentação, ok? Então veja bem, é algo muito técnico, é algo muito estudado, muito projetado, muito programado, muito bem arquitetado para nos fazer cair na tentação. Amém? Agora veja bem, o que faz a tentação ter sucesso? Ou por que a tentação tem muito sucesso com relação às pessoas? Porque a grande verdade é que a tentação tem um grande sucesso todos os dias. Amém? Por quê? E essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer para nós mesmos e nos preocupar com isso. Pois em todo instante nós estamos caindo em muitas tentações e o bombardeiro satânico ataca de todos os lados e parece não haver saída. Muitas pessoas já não conseguem mais ver saída, porque começou com uma tentação sutil, mas presta atenção, apesar de ser sutil, eu repito, é muito técnico, é muito bem programado, para quando conseguir o objetivo, alcançar um grande resultado. Muitas pessoas, elas estão, neste momento, paralisadas, porque esse processo da tentação na vida dele ou dela, o atingiu de tal maneira que ele ou ela não conseguiu ficar de pé. Porque existe possibilidade de você não permanecer de pé mais, por conta da força da tentação e do efeito da tentação. É por isso que a palavra de Deus diz, no versículo 12, que aqueles que suportam a tentação, eles receberão a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Isso é importante nós entendermos que a nossa peleja, o nosso sacrifício, o nosso trabalho terá uma recompensa. Glória a Deus. E não é qualquer recompensa, é a coroa da vida. Aleluia. Não existe vitória maior para um ser humano a não ser a coroa da vida. Imagine que você tivesse uma vida muito boa aqui na terra, muito arregalada, tudo que você quisesse você ia acontecer, porque a sua situação financeira te daria a possibilidade, mas você não alcançar a coroa da vida. Que proveito teria na vida se você não alcançar a coroa da vida? Então, o presente maior que nós podemos receber de Deus, o presente maior é a coroa da vida. Porque da morte, nós já estamos condenados a ela. Amém? Então, veja bem, ninguém aqui precisa se esforçar para receber a coroa da morte. Não, a gente não precisa se esforçar. É muito pelo contrário. Todos os dias, de repente, a morte pode bater a sua porta, a minha porta. Todos os dias nós estamos sujeitos à morte. Amém? Então, nós não precisamos fazer esforço algum para receber a coroa da morte, mas a coroa da vida. Glória a Deus. O bem maior que o Senhor nos dá, a coroa da vida, a maior herança que nós poderíamos receber. Glória a Deus. Nós temos essa promessa, mas para isso o eterno, ele exige de mim e de você, de nós. O que ele exige? Resistir à tentação. Resistir à tentação. Todos os dias. Né? O tema da mensagem é a anatomia da tentação. Lógico, anatomia no sentido figurado, né? Anatomia do texto que nós lemos. Então, veja bem, a questão da isca no anzol, a anatomia da isca no anzol. O versículo 14 diz assim: mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então veja bem, cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria. Cada um de nós temos a nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? Vontade da carne, vontade própria, amém? Cada um de nós temos a vontade própria. E o texto diz que cada um é tentado, diga comigo, tentado, segundo, e quando atraído e engodado, segundo a sua própria concupiscência. Como você está sendo estudado de todos os lados, o inimigo vai procurar entender as suas aptidões, os seus desejos, os seus interesses, para, baseado nesse perfil seu, ele aplicar a tentação. Deu para entender que isso é algo muito técnico? É algo de alguém muito inteligente, que vai cercar você, vai te observar todos os dias, ficar observando você e ver o que é que você gosta, o que é que você facilita, o que é que chama mais a tua atenção, e cada um de nós temos um desejo diferente, sim ou não? Cada um de nós temos vontades diferentes, desejos diferentes, né? Cada um de nós somos um modelo, ninguém aqui é igual a ninguém, amém? Cada um de nós somos um modelo, então eu gosto de uma cor, o irmão Cícero gosta de outra cor, a irmã Cristiane gosta de uma outra cor. Cada um, por isso que cada um aqui está com uma cor diferente. Porque cada um de nós temos um gosto, uma aptidão, um modelo. E o inimigo, a tentação, ela vem segundo as características de cada indivíduo. É muito interessante esse texto. Porque o texto diz assim, cada um é tentado e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, você é o culpado, você é o ingrediente principal que o inimigo usa, o principal ingrediente, ou a principal objeto, melhor dizendo, né? O principal objeto estudado pelo inimigo para poder aplicar a tentação é eu e você, somos nós. Então nós somos os objetos principais que o inimigo vai observar, vai estudar, vai calcular, né? Vai observar com muita calmaria. Porque o diabo ele não tem pressa de conseguir a vitória. Ele não tem pressa. Então ele vai calmamente, ele vai estudando calmamente, ele vai de uma maneira certeira aplicar a tentação. E se nós estivermos atentos a isso, porque a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória, é se nós vivemos em oração, em jejum, em uma vida consagrada diante do eterno, de meditação na palavra de Deus. Isso é o que nos mantém vivo, que nos mantém de pé na presença de Deus. Amém? Se nós vacilarmos dentro desse contexto que é tão somente espiritual, e não deixa de ser racional, nós iremos ter a percepção correta que devemos ter para poder resistir à tentação. Então perceba, é resistir. Se livrar, não tem como se livrar da tentação, mas tem como eu resistir à tentação. Você está comigo? Diga amém. Então não dá para mim me livrar da tentação. Não dá. Querido, você ainda está neste mundo. Nós estamos neste mundo. E você tem vontades. Você tem desejos. Você tem interesses. Você tem objetivos. Você tem projetos. E o inimigo vai usar as minhas vontades, os meus interesses, os meus projetos, os meus objetivos para estudar e programar a tentação para me atingir. Deu para entender isso? Diga amém. Então é uma coisa muito técnica a questão da tentação. Por isso que nós precisamos também ser técnicos. Amém? Precisamos também ser técnicos, ser cuidadosos. Aleluia. Porque se tivermos cuidado, seremos técnicos
para suportar, e não ficar sem ser tentado, mas suportar a tentação. Glória a Deus. Se a unção de Deus estiver sobre a tua vida, você vai alcançar graça, você vai alcançar força para resistir à tentação. Glória a Deus. Faz-me lembrar, a história daquele domador, daquela grande jiboia. Lembra da história? Se você não lembra, eu vou falar. O domador de uma grande jiboia, Todos nós sabemos que a jiboia é um animal aparentemente calmo, de movimentos lentos, não é isso? E a história do domador de jiboia, a grande jiboia, é todos os dias ele se apresentava a uma plateia, abraçando aquele animal, e o animal abraçando ele, e ele brincando com aquele animal. Ok? Certo dia, aquele animal aparentemente inofensivo, que não demonstra força, não demonstra aspereza, com aqueles movimentos lentos e aparentemente que não tem muita força. Certo dia, aquele animal resolveu abraçar o seu domador de verdade e sufocou ele. E alguns minutos ele morreu sufocado pelaquela jiboia que todos os dias ele fazia aquela apresentação. Então a tentação é mais ou menos como a história daquela grande jiboia, que um dia resolveu enrolar no pescoço do seu domador, entre aspas. Ninguém consegue domar a tentação. Dá para você entender o que eu estou falando? Diga amém. Não dá para a gente domar a tentação, a gente consegue resistir à tentação. É diferente de domar. Amém? Não dá para ficar sem a tentação. Eu vou viver sem a tentação. Não tem como, meu irmão. Não dá. Todos os dias nós somos tentados. E o diabo, ele estrategicamente, ele sabe como tentar a mim e a você. Porque ele me estudou. Ele estudou a você, ele nos estudou minuciosamente para poder aplicar a tentação de tal maneira que alcance os seus objetivos. Glória a Deus. Então a história da grande jiboia nos faz entender com relação à isca no anzol, que a jiboia estava ali e ele ficou tão confortável, o domador, que chegou um dia, a jiboia foi enrolando no pescoço dele, e ele acostumado, porque eu fazia aquilo todo dia, e de repente ela apertou de uma vez, quebrando o seu pescoço e matou sufocado. E é bem dessa maneira que uma jiboia faz em um animal, que ela pega como sua presa. Então, se nós não estivermos atentos no ambiente espiritual que nós vivemos, nós poderemos facilmente cair nas circunstâncias desse domador da jiboia. Amém? A isca colocada no anzol sempre será sedutora, atraente, feita sobre medida, tecnicamente para cada pessoa. A ilusão do engano que se encarrega de enfeitar o cenário. Presta atenção como a história vai ficando interessante. A tentação, ela vem de uma forma sedutora e atraente. E isso em várias esferas. Quando fala sedução, as pessoas logo imaginam no lado sexual, não é isso? Mas sedução não é apenas no lado sexual. Tem pessoas que são tão seduzidos pelo dinheiro que passam a amar ao dinheiro. Não é só uma mulher que a gente consegue amar. O ser humano consegue também amar coisas, além de pessoas. E a Bíblia diz assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então perceba como é o ser humano. Nós somos capazes
de amar pessoas e coisas. Então, a sedução da tentação, ela é atraente e feito sobre medida. O que de repente não serve em você, pode servir para mim, pode servir para o outro. De repente, o que não serve para o outro, pode servir para você, porque a tentação, ela vem sobre medida para cada pessoa. Glórias ao nome do Senhor, que tenha misericórdia de nossas vidas, porque ainda tem a ilusão do engano, que vai enfeitar o cenário da tentação. Percebeu como é complicado isso? Estamos sendo tentados sob medida. Ou seja, algo estudado, preparado exclusivamente para você. E aí vem o engano. O que o engano faz? Enfeita o ambiente. O engano vai enfeitar o ambiente de tal maneira que torna tudo ali mais bonito, mais atraente e mais possível para que possa te prender no anzol. Amém, queridos? Então preste atenção, porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar acerca dessas circunstâncias. Se nós não ficarmos atentos, que as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, elas estão caindo feito um patinho, elas estão como a boiada, elas vão caindo numa sequência, porque elas não têm a orientação da palavra de Deus. Então presta atenção, como a palavra de Deus nos diz, nos afirma, nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É Tiago que fala isso também. Tiago é interessante. Como nós sabemos pela palavra de Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então o que é que você faz? Toma cuidado com o dinheiro. Então você não se entregue ao dinheiro. Você seja prudente com o dinheiro. Porque se você passar a amar mais o dinheiro, você vai passar a desonrar a Deus. Porque Jesus falou assim no texto bíblico, de Mateus, ele diz assim: não tem como você servir, Mateus capítulo 6, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a riqueza, a mamon, o texto fala mamon, mas é o dinheiro, a riqueza. Porque ou você vai agradar a um e desagradar a outro, ou você vai honrar a um e desonrar a outro. Então aqui está o grande problema. Nós estamos diante de algo que você pode amá-lo. Você tem a possibilidade de amá-lo. A raiz de todos os males. Amém? Glória a Deus. Então, dentro desse contexto tão interessante que nós aprendemos na palavra de Deus, com relação ao amor ao dinheiro, nós entendemos que nós temos a possibilidade de amar coisas e pessoas. Hein? Coisas e pessoas. E coisas vem no sentido geral. Muitas coisas. Okay? Muitas coisas. E tem pessoas que elas se apaixonam de tal maneira por determinadas coisas. Por exemplo, agora neste momento tem crente, eu não estou dizendo crente aqui dessa igreja, estou falando no sentido geral. Agora mesmo, nesse momento, tem crente assistindo o time de futebol que ele ama e não vem ao culto. Percebeu? Que nós conseguimos amar coisas e pessoas. Amém? Então, a tentação, ela virá estudado, projetado sobre medida, numa alta tecnologia, ok? Tiago não podia falar dessa linguagem de tecnologia, na sua época, mas nós podemos usar essa linguagem da alta tecnologia. Glória a Deus, porque sobre medida usa-se uma tecnologia para preparar algo sob medida, sim ou não? Amém? Então, algo sob medida, por exemplo, esse tênis aqui, ele passou por uma alta tecnologia para chegar a esse formato e dar esse conforto. E foi algo programado sobre medida tecnicamente. E a tentação, ela vem dessa forma.
abra os seus olhos, porque você e eu estamos sendo estudados todos os dias. Estamos sendo estudados e o inimigo de nossas almas, ele não vai brincar. O inimigo, toda a estratégia aplicada é porque o diabo, ele é pescador de pessoas. Vou repetir novamente. O diabo, ele é pescador de pessoas. Sendo o diabo pescador de pessoas, o diabo que eu falo é no sentido geral, amém? Todas as hostes espirituais da maldade. Então, todo espírito maligno, toda hoste satânica, são pescadores de pessoas. Vamos ficar atentos com isso. Qual é a missão dos espíritos malignos hoje? Pescar pessoas. Não é pescar dinheiro, não é pescar um carro novo, não é pescar uma casa de luxo, não é pescar um resort, não é pescar uma lancha, um navio, coisas materiais, não. O interesse do inimigo é pescar pessoas, porque as pessoas são valiosas, são elas que não se deram conta disso, amém? Então as pessoas, elas são tão valiosas que os inimigos procuram pescá-las, atraí-las, através da tentação, que é a isca, ok? A isca é a tentação. Então, as pessoas estão sendo pescadas todos os dias, porque elas não se deram conta do valor que elas têm para Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, o valor que uma pessoa tem é imensurável. Não dá para medir o valor de uma pessoa. É um valor imensurável. Nós podemos fazer conjecturas, fazer colocações, mas não conseguimos medir o valor de uma pessoa. E o inimigo, ele é pescador de pessoas, através da isca da tentação, usando o engano para pintar o ambiente, para torná-lo atraente, para que as pessoas caiam na sua armadilha. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui, também dos que estão assistindo. Senhor, tenha misericórdia. Por favor. Essa batalha espiritual que nós vivemos todos os dias, eu e você, nós vivemos uma batalha espiritual, sim ou não? Essa batalha espiritual que é real, ela não pode parar. Não se canse de lutar em nome de Jesus. Não se canse de lutar e esteja ciente, tenha ciência de que você não vai ficar livre da tentação. Tenha ciência que você vai ter que resistir à tentação até o último dia, até o último homem, o diabo vai tentar. Até o último homem, até a última pessoa, o diabo vai tentar. Então nós precisamos estar cientes, amém? De que a nossa batalha interior e a batalha exterior nunca vai acabar até a vinda de Jesus. Aleluia. Porque quando nós formos arrebatados, nós iremos ganhar uma coroa da vida. Glória a Deus. O Senhor prometeu uma coroa da vida para todos aqueles que resistem à tentação. Glória a Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a sugestão para você e para mim nesta noite, e sempre foi a sugestão de Deus, resista à tentação todos os dias. Amém? Resista à tentação. Não ceda à tentação.
porque você vai ser tentado. O diabo não vai parar de tentar você. Então resista à tentação todos os dias, até que você receba a coroa da vida. Glória a Deus. Bendito seja o santo e precioso nome do Senhor, que vive e também reina para todo sempre. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, guarde ela no seu coração e não perca. Amém? Se você esquecer, vai no YouTube, vê de novo, assista novamente, fortaleça o seu coração, porque nós estamos vivendo em guerra. Dentro e fora de cada um de nós, estamos vivendo em guerra e não podemos vacilar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos, Pai, que a tua bênção alcance a vida de cada um, que a tua misericórdia alcance a cada um, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a cada um dos teus filhos na tua presença, que o Senhor esteja operando em cada um, Pai, manifestando a tua graça poderosamente, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para louvor e glória do teu santo e precioso nome. Te adoramos, Santo Deus, te glorificamos. Permaneça conosco, nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que agora digam